Olá, hoje nosso encontro é com o economista Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Ele assumiu o maior banco público do Brasil em janeiro deste ano. E também é o quinto maior banco do mundo. Entre suas muitas missões, está de torná-lo uma instituição eficiente, acabar com a evasão política e privatizar o que for possível. Lembro aqui que a Caixa é, sim, uma caixa preta em algum sentido. É uma empresa financeira de capital fechado, que nunca deu muita satisfação a ninguém, a não ser o seu dono, o governo. E isso, com Pedro Guimarães, vai mudar. Vamos conversar agora com o economista. E eu queria começar perguntando sobre o resultado que saiu agora essa semana do banco. Como é que você avalia isso? Como é que foi? O resultado ele foi surpreendente até, porque a gente começou o processo de reestruturação em janeiro. Nos 2 primeiros meses, a gente passou focado em reestruturar o management, ou seja, toda a troca de vice-presidentes, diretores e 74% dos superintendentes regionais. Ou seja, dos 3 principais níveis hierárquicos, aproximadamente 90% foram trocados. E por que isso, Pedro? Qual foi a sua avaliação? Meritocracia. Meritocracia? Meritocracia são 2 pontos. Conhecimento e lealdade à Caixa, aos funcionários, aos clientes. Então, na minha cabeça, o que a gente tem que buscar é a maximização do resultado, tanto financeiro, que é o banco da matemática, quanto social. Então, a gente via uma série de questões que ou não estava maximizando a parte financeira ou não estava maximizando a parte social. E, como consequência, a gente trouxe pessoas 12 anos mais novas na média. Então, mas todos do banco? Para diretores e superintendentes regionais, todos do banco, porque é a regulação interna, e dos vice-presidentes, mais ou menos meio a meio. Então, você teve 6 do mercado e 6 de dentro da Caixa, e desses, 3 têm menos de 40 anos de idade. Agora, Pedro, me diz uma coisa, como é que você conseguiu entrar e já fazer essa avaliação tão rápida de quem estava ali dentro, quem servia para quê? Que você usou algum método de gestão, alguma avaliação já pré-formatada ou foi... Você teve, para os vice-presidentes, começou em setembro, outubro, com a ajuda de uma consultoria externa. Eles já tinham começado a fazer o trabalho. Depois, esse trabalho também foi ajudado por toda a análise dos vice-presidentes. E, de fato, quando eu entrei, 4 desses vice-presidentes já tinham sido escolhidos. 2 acabaram saindo e ficaram outros 2. Então, já estava no caminho, assim, para já tinham sido escolhidos. Porque quando eu cheguei, no comecinho de dezembro, 4 tinham assumido, 2 acabaram não sendo aproveitados. Um deles é, inclusive, o vice-presidente geral do banco, alguém que eu já conhecia há mais de 20 anos, que tinha sido diretor de 2, 3 bancos grandes de varejo. Então, assim, a qualidade das pessoas ela é excelente porque todo mundo quer participar dessa revolução na Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal é o banco brasileiro, do povo. E, na verdade, quando você falou no começo, realmente nós temos 100 milhões de clientes todo mês. Porque são 4 bancos, Sônia. Você tem a junção do que era o BNH, que era aquele banco da habitação. Nossa, explica para o nosso telespectador o que era o BNH. O BNH é o Banco da Habitação, né? Um banco da habitação da década de 70. E o que aconteceu? Dado esse foco em habitação, a Caixa Econômica Federal ela tem 2/3 do crédito imobiliário no Brasil. Ou seja, nossa carteira de crédito hoje é de aproximadamente 450 bilhões de reais, e o segundo banco com mais carteira de crédito imobiliário é o Banco do Brasil, com 48. Então, nós somos 10 vezes maior que o segundo banco em crédito imobiliário. Isso é uma força muito grande. Além disso, nós somos o banco das políticas públicas. Todas as políticas públicas passam pela Caixa. Isso é muito importante, porque passa pelo Brasil inteiro, ou seja, não é só São Paulo, Rio ou Brasília. É Roraima, é Amapá, é Piauí, é o interior desses estados todos.
A gente tem um terceiro papel, que é o gestor do FGTS. Só nesse fundo são 560 bilhões de reais. Então, é muito importante. E o FGTS, ele não faz só o financiamento do Minha Casa Minha Vida, ele também faz financiamento de infraestrutura e agora da parte de saúde. E o quarto banco, é simplesmente o banco com 27 mil pontos de venda, 4.200 agências, 8.700 correspondentes bancários e 13.200 lotéricas. Queria voltar para a primeira pergunta, que é o seguinte, o balanço do banco. Como é que foi? Como é que você compara com o ano passado? Já conseguiu ver alguma mudança? Porque esse é de 2018, Claro. né? O do primeiro TRI, que foi... Do primeiro TRI, comparado um TRI com TRI. Foi um aumento de 23%, o que demonstra que a Caixa Econômica Federal... Do lucro? Isso, o lucro líquido do primeiro TRI, 3.920, foi 23% maior do que 3.100 do primeiro trimestre de 2018. Isso antes da gente ter uma série de implementações das estratégias que nós fizemos em redução de despesa e aumento de receita. Por exemplo, a gente não tinha um cartão de crédito consignado, que não faz sentido, porque a Caixa Econômica Federal, como o maior banco do Brasil, e o Banco do Povo, não pode ter o cartão de crédito mais barato do mercado. E, por exemplo, aquela maquininha, a famosa maquininha, que é a guerra das maquininhas. A guerra das maquininhas. O único banco que nem tinha entrado na guerra das maquininhas nos últimos 10 anos foi a Caixa. O que você atribui isso, essa falta de velocidade, acompanhar os tempos? Não tem nenhuma resposta razoável, porque quando eu entrei, eu tinha feito essa pergunta do cartão de crédito consignado. E o que eu ouvi é, tem problema de tecnologia. Em 2 meses a gente resolveu. Então, a questão da maquininha, a gente está no meio do processo de escolha, nós não vamos fazer uma do zero, não faz sentido nenhum agora, e nós vamos fazer alguma parceria com alguma existente. Agora, claramente, a Caixa Econômica Federal perdeu, porque nos últimos 10 anos, ou não fez isso, ou não fez a sua. A única coisa que não podia era não ter feito nada. Mas, de novo, olhando para frente, a gente vai, e isso faz parte das operações que nós pretendemos abrir o capital, Caixa Seguridade, Caixa Cartões, Caixa Asset, Caixa Loterias. Cada uma dessas empresas tem que estar organizada, porque cada uma delas é uma máquina muito forte de resultado e uma máquina muito forte dentro do seu nicho. Elas são gigantes. Como é que você pretende implementar esse processo de privatização parcial, né, vamos dizer, entre as subsidiárias? Como é que está andando isso? Você já entrou nisso? Sim, né? Só para voltar um pouquinho, o presidente Bolsonaro determinou não privatizar Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, então isso é uma determinação do presidente da República. Em conversa com o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, ele determinou a abertura de capital, que, como eu fiz parte do governo de transição e antes até com ele, eu tenho total alinhamento, né? Para mim, não faz sentido não abrir o capital dessas empresas, nenhum sentido. Essas empresas, elas ganham muito tendo o capital aberto. Exemplo é o Banco do Brasil, quando abriu a BB Seguridade, antes de abrir o resultado, o lucro era menos de 2 bi, 2 anos depois dobrou para 4 bilhões. Então, na minha cabeça, a abertura de capital, ela força cada uma dessas subsidiárias a se reinventar. Por exemplo, se tivesse Caixa Cartões aberta, listada, a chance de você não ter uma maquininha ou um cartão consignado era zero, porque o mercado ia todo dia perguntar como é que você tem uma empresa e um nicho dessa empresa, um segmento tão rentável, só você não tem. Então, na minha cabeça, a pressão do mercado ela é muito positiva. Então, esses 4 segmentos, eles são segmentos muito importantes, porque são segmentos ligados à receita, ou seja, não tem risco de crédito, e por causa disso eles não são o core do banco. O core do banco é depósito e crédito imobiliário, crédito consignado, crédito para infraestrutura. Isso a gente não vai mexer. O que a gente vai mexer é abrir o capital nessas 4 subsidiárias. Existe alguma possibilidade de abrir o capital da Caixa sem perder o controle? Sem perder o controle do banco. Você abrir para poder dar satisfações ao mercado financeiro, você transacionar
como todos os outros bancos, o Banco do Brasil, por exemplo, né? Sônia, essa é uma determinação do presidente e do ministro. Quer dizer, o que o ministro deixou muito claro para mim? Pedro, reformule toda essa dinâmica de management da Caixa, já foi feito. Olhe com detalhe o balanço. Olhamos, tanto é verdade que essas recuperações judiciais recentes vão fazer um impacto desse tamanho no nosso balanço. Não fariam ano passado. Se você tivesse o balanço com as provisões de crédito onde eu assumia, seria diferente. Mas nós passamos alguns meses analisando as provisões de crédito da Caixa Econômica Federal e a equipe inteira entendeu que eram provisões não suficientes para eventos claros que aconteceriam. Então, a Caixa está muito bem protegida, o seu balanço reflete, na minha opinião, a realidade dos riscos que a Caixa tem. E o terceiro ponto que o ministro determinou vamos abrir o capital. Então, o capital das subsidiárias. Da subsidiária só, né? O capital das subsidiárias é mais do que uma autorização, uma determinação dele. Você conversando aqui comigo, parece muito fácil ter feito tudo isso em tão pouco tempo, né? Como é que você conseguiu dar uma guinada tão rápida? A minha tese de doutorado é sobre isso, né? Eu defendi minha tese em 2003. Eu participei de um processo desde 97, culminando em 2000, de privatizações de bancos, Banerj até o Banespa. Então, eu aprendi muito cedo a força de um banco estatal. Eu vi erros e acertos que foram realizados depois das privatizações. Então, na minha cabeça, eu já estava estudando há muito tempo. Não é que eu cheguei em janeiro. Inclusive, como eu falei, com o ministro Paulo, o Rubem Novaes e o Castelo Branco, nós éramos... Rubem Novaes, Banco do Brasil, Castelo Branco, o presidente da Petrobras. Exatamente. Então, nós tínhamos já um estudo anterior, mas, sua pergunta é excelente, porque, na minha cabeça, o que permitiu isso foi o banco ter acreditado e ter vindo junto. Então, o que foi que aconteceu em conjunto? A gente já tinha feito a venda de IRB em fevereiro, acabamos de fazer a venda de Petrobras, ambas foram um sucesso e foram operações importantes para demonstrar exatamente onde a gente quer ir, mas eu acredito que o que permitiu que a Caixa Econômica visse esse discurso alinhado foi uma coisa que a gente chama de Caixa Mais Brasil. O que significa isso? Durante 40 fins de semana, nesse ano, eu estou de sexta, sábado e domingo, num estado diferente, conversando com os clientes, conversando com a população, conversando com os funcionários, com os entes políticos e visitando obras que a Caixa patrocinou ou que ela investiu. Isso é muito interessante, Pedro. Eu vou te interromper aqui um minutinho para a gente voltar justamente nesse assunto. Quão importante um presidente de um banco desse tamanho rodar o Brasil inteiro, se é que ele não quer ser político, né, gente? Depois eu vou perguntar, tá? No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Pedro Guimarães.